é muito difícil. Por mais que tenhamos boa vontade, e alguns teólogos, pastores, até cientistas cristãos tentam fazer isso, talvez tentando fazer as pazes entre a Bíblia e as posições de alguns cientistas ateus, mas é basicamente difícil, é basicamente impossível harmonizar a doutrina da criação com o evolucionismo. Existe uma tentativa de fazer isso que é chamada de evolucionismo teísta, em que as pessoas, os proponentes dizem que na realidade Deus criou as coisas, mas Ele as criou num estado primitivo de desenvolvimento. E então, com o passar das eras, aquilo que Deus criou foi evoluindo. E aí então surgiu o homem e surgiram as formas de vida conforme nós as conhecemos agora. É o evolucionismo teísta. Quando nós olhamos para o relato de Gênesis, nós encontramos muitas dificuldades em harmonizar esse relato com essa concepção tão conciliadora que é o evolucionismo teísta. Veja, por exemplo, o versículo 20. O versículo 20 diz: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus criou os seres prontos. Ele criou as aves. Ele criou os seres aquáticos prontos. Ele não fez com que um anfíbio, com o passar dos séculos, criasse asas. Não. Ele fez as aves, fez os anfíbios e fez as aves separadamente. Vejam também os versículos 21, 24 e 25. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Vejam o versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus separou as espécies e fez com que eles se multiplicassem, essas espécies se multiplicassem de acordo com suas espécies. Não houve a transição, o que é chamado hoje em dia de macroevolução, que é o salto de uma espécie para outra espécie, de maneira que uma ave se torna um mamífero, ou um sapo se torna uma ave. Isso não acontece no relato da criação. Deus separou as famílias, Deus separou as espécies e as criou prontas e ordenou que elas se multiplicassem. Nós, os cristãos, nós acreditamos numa evolução, se podemos assim dizer, que ocorre dentro das próprias espécies. Nós vemos isso na natureza. Vemos novos tipos de cachorros. Quando eu era garoto, não tinha tanta raça de cachorro como tem agora. Eu conhecia só o vira-lata, o pastor alemão, o bulldog e a Lassie. Hoje em dia, nós temos tantos tipos de cachorro que eu não consigo acompanhar. A Sofia fala, pai, eu quero um Gold Retriever. Eu nem sei o que é isso. O dia que eu descobri o que é um Gold Retriever, talvez eu compre um para você. Mas nós percebemos isso dentro das próprias espécies, essas mutações dentro das próprias espécies. Mas nós nunca veremos um gato latir. Nós nunca veremos um gato virar cachorro. Nunca veremos um passarinho virar um rato. Nunca veremos uma baleia virar um hipopótamo. Nunca veremos um pato virar um coelho.
Isso nunca vai acontecer. E não existem evidências fósseis que apontem para isso. Onde estão os fósseis que mostram a transição de uma espécie para outra? Isso não existe. Nós estamos sendo ensinados acerca do evolucionismo há mais de um século. E o registro fóssil não apresenta absolutamente nada que mostre a transição de uma espécie para outra.